Salve, salve família vascaína, estamos de volta aqui com o nosso canal aqui, vamos Vasco. Meus amigos, sabadão de carnaval aí, mas tem notícia do Vascão, meus amigos, notícias quentes aí, meus amigos. Vasco estaria aí, quem sabe, interessado na contratação do lateral esquerdo Yuto Nagatomo, meus amigos, jogador do Galatasaray. Vamos falar sobre isso. Também vamos falar sobre a situação dos meias argentinos que estão sendo aí especulados no Vasco e também a situação dos 3 jogadores que foram afastados aí pela diretoria do Vasco. Bom, meus amigos, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar no botãozinho aqui, inscreva-se, meus amigos. A gente aí tá querendo chegar a 80 mil inscritos, se inscreve aí se você é novo, dá aquela força pro nosso canal continuar crescendo a cada dia. Muito obrigado a todos aqueles novos inscritos que estão sempre aqui assistindo nossos vídeos, sempre acompanhando aqui diariamente. Muito obrigado a todos que estão desde o início também nessa caminhada. Também peço aí para você aqui ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui no nosso canal. Lembrando que no final tem aquele salve para a galera que está sempre ligada aqui, comentando, pedindo aquele abraço, aquele salvezão para você, para sua cidade e até para sua família. Fiquem aí até o final. Meus amigos, a situação de 3 jogadores que foram afastados aí pela diretoria do Vasco parece que não vai ter aí nenhuma novidade. Os jogadores continuam afastados, que são o Bruno César, Cláudio Vinck e também o Rafael Galhardo, 2 laterais direito e um meio-campo. Os jogadores estavam tendo um péssimo desempenho com a camisa do Vasco. Na minha opinião, dos 3 jogadores, um que deveria ter mais chances seria o Cláudio Vinck, porque pouco jogou com a camisa do Vasco e logo na chegada do Vanderlei Luxemburgo no ano passado, ele já foi afastado. Eu acho que deveria ter dado mais uma oportunidade a esse jogador. O Rafael Galhardo, obviamente, é fraquíssimo para vestir a camisa do Vasco. E o Bruno César não correspondeu a todas as expectativas depositadas aí quando ele foi contratado. E o jogador foi péssimo com a camisa do Vasco. Acho válido o afastamento desses 2 jogadores e daria mais uma oportunidade ao Cláudio Vinck. O Vasco segue aí aguardando propostas por esse trio para ver se esses jogadores deixam a colina aí até por empréstimo ou quem sabe uma contratação em definitivo de alguns clubes. O Rafael Galhardo foi sondado em alguns clubes da Europa, clubes pequenos da Itália, mas nada prosseguiu, não teve aí contato novamente desses times e o jogador segue treinando lá no Vasco. O Bruno César teve aí uma sondagem, uma especulação dele no Fortaleza, mas eu acho que o clube cearense prontamente desistiu aí dessa contratação ao ver os números do Bruno César, que são horrorosos com a camisa do Vasco. Jogador que não correspondeu, tem um salário altíssimo e com certeza não iria fazer diferente do que fez no Vasco lá no Fortaleza, e o clube cearense talvez tenha descartado aí esse nome. O jogador também segue lá na colina treinando separado e o Cláudio Vinck segue também treinando sem proposta, sem especulação dele em nenhum outro clube. O Vasco procura aí dar um fim nesses 3 jogadores, porque compromete aí todo mês a folha salarial do Vasco. Esses 3 jogadores aí que seguem sem treinar, sem jogar aí com o nosso time. Lembrando aí que houve até uma possível pedida dos jogadores do elenco principal do Vasco para que reintegrasse esses jogadores devido à escassez do nosso elenco. O Abel Braga não foi consultado sobre o afastamento desses jogadores. A diretoria do Vasco simplesmente os afastou sem saber a opinião do treinador. Talvez poderia querer contar com algum deles ou até mesmo com os 3. Tem que aguardar se vai existir futuro desses jogadores dentro do Vasco ainda ou se eles vão sair emprestados ou até mesmo vendidos para alguns outros clubes. Meus amigos, vamos falar agora da situação aí dos 2 argentinos que foram especulados no Vasco, meus amigos. Vamos falar aí primeiro do Nicolás Oroz, jogador que estava sendo especulado, bastante especulado na última semana. Tem a situação aí bastante indefinida. O jogador que foi oferecido ao Vasco, o Vasco estaria até mesmo analisando esse nome, mas deu preferência ao Martim Benítez. O jogador Nicolás Oroz pode estar bem mais longe do Vasco e esperamos ver se vai ter alguma definição, se realmente o Vasco vai fechar com o Martim Benítez, para aí, quem sabe, procurar um outro meia, né, meus amigos? Seria interessante contar com os 2, mas a gente sabe como que a crise no Vasco, a crise financeira, afeta muito o nosso clube. Eu acho pouco provável que o Vasco negocie com esses 2 jogadores, mas tudo é possível, né? Às vezes quer reforçar o elenco, quer tentar aí trazer, às vezes o jogador vem por um valor baixo,
até porque talvez ele está encostado lá no Racing, que deve estar doido para jogar em outro clube e às vezes abaixa aí a sua pedida e o Vasco contrata ele em uma grande oportunidade. Mas vamos ter que aguardar mais dias, mas não existe nada de Nicolas Oroz no Vasco. E o Martim Benítez, pelo contrário, já está avançadíssimo aí a sua contratação junto ao nosso time. O André Mazzuco já disse que o Vasco fez tudo que podia fazer. A situação está agora do lado do Independente. Só o Independente decidir que o jogador será meia atacante do Vasco. O jogador já aceitou a proposta do Vasco, já está disposto a vir vestir a camisa do Vasco. E a imprensa argentina repercute dizendo que o jogador já está fechado com o Vasco. Ainda não saiu o anúncio oficial, tanto por parte do Independente quanto por parte do nosso Vasco. E vamos ter que aguardar aí mais alguns dias, ou até mesmo hoje, como disse o André Mazzuco, que esperaria no sábado aí o desfecho positivo da contratação desse jogador. Vamos ter que aguardar. Como eu disse, o jogador será contratado aí pelo empréstimo de uma temporada e irá receber cerca de 200 mil dólares, pessoal. Não é reais, é dólares. O jogador argentino recebe em dólar e ele receberá esse valor aí, caso seja jogador do Vasco. E no final do seu empréstimo, o Vasco terá a opção de compra de 80% do jogador por cerca de 4 milhões de dólares. E vamos aguardar e ver se hoje fecha negócio aí entre Martim Benítez e Vasco. É o que todos nós esperamos, que venha esse meia aí, tão sonhado meia, para ajudar o Vasco aí nessa caminhada e buscar o título da Sul-Americana. Meus amigos, vamos falar aí de mais reforços. Esse agora para a lateral esquerda. Segundo aí o canal Atenção Vascaínos, o Vasco estaria aí, quem sabe, interessado na contratação do lateral esquerdo Yuto Nagatomo, jogador de 33 anos do Galatasaray, japonês. Teria ficado extremamente satisfeito aí com a invasão dos vascaínos em seu Instagram e também com a chegada do Honda ao Brasil, meus amigos. Isso teria chamado bastante a atenção do lateral esquerdo, que é muito amigo do Honda, e viu que a torcida do Vasco é gigantesca. A torcida do Vasco invadiu também o Instagram do Honda antes dele fechar com o Botafogo e o jogador deve ter percebido isso. E agora a torcida do Vasco comenta todas as fotos do Nagatomo lá no Instagram. Vasco, Vasco, Vasco. Eu inclusive já comentei lá também. Vasco, Vasco. E o jogador pode ser aí que queira vir jogar no Vasco. Mas um empecilho muito grande pode emperrar isso, né? O seu salário. Com certeza o jogador tem um altíssimo salário no Galatasaray, apesar dele estar de saída do clube turco após 3 temporadas, o jogador estará livre no mercado. Ele, para vir fechar com o Vasco, terá aí que reduzir bastante o seu salário para vir vestir a camisa do Vasco. Há boatos que o Honda ganha cerca de 150 mil mensais no Botafogo. A gente não sabe ao certo se isso é bancado pelo clube ou se é bancado por algum empresário. Se o Vasco trazer o Nagatomo, talvez aí teria que bancar sozinho com os seus salários. Eu acho que isso seria bastante difícil. Apesar da gente precisar urgente de um lateral esquerdo, não dá mais para ficar contando com o Henrique é horroroso jogando. E o Nagatomo seria um belo nome aí, o cara que jogou praticamente 10 temporadas com a camisa da Inter de Milão. Para jogar quase 10 temporadas na Inter de Milão tem que ser muito bom de bola, porque não é qualquer um que chega a vestir a camisa daquele clube. E também ele tem uma bela parceria aí com o Fred Guarim, meus amigos. Isso poderia facilitar ainda mais a chegada do Nagatomo no Vasco. Seria excelente contar com esse jogador que disputou 3 Copas do Mundo, teve uma boa passagem na Inter de Milão, está jogando no Galatasaray com uma boa passagem também. Teve passagens aí para o clube do Japão, obviamente, no Tóquio, e foi vendido após o final da Copa de 2010 para o Cesena. E ficou apenas uma temporada no pequeno clube da Itália e já despertou o interesse da Inter de Milão. Como eu disse, ficou lá praticamente 10 temporadas na Inter de Milão até se transferir para o Galatasaray. Pode ser que agora ele seja aí o novo lateral esquerdo do Vasco, caso o Vasco queira, caso o jogador também abaixe o seu salário, porque eu acho pouco provável que o Vasco não queira se o jogador for oferecido, se o jogador aceitar as condições financeiras do Vasco, a realidade financeira do Vasco. Eu acho que qualquer clube aqui no Brasil que iria contar aí com o Yuto Nagatomo. Belo reforço caso chegue para o Vasco. Bom, meus amigos, é isso aí.
Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo o vídeo aqui sabadão, pessoal. Todo mundo tomando aqueles gole, curtindo o carnavalzão, mas tá aqui acompanhando o Vascão, assistindo aqui as notícias do Vascão. Muito obrigado mesmo. Comenta aí embaixo sobre, quem sabe, a chegada do Nagatomo. Já pensou, cara? Japonesão, vestia a camisa do Vasco, lateral esquerdo de baita qualidade, disputou aí 3 Copas do Mundo. Seria excelente contar com esse jogador no Vasco. Comenta aí também sobre os 2 argentinos que foram especulados, o Martim Benítez aí praticamente quase acertado com o Vasco e o Nicolás Oroz bem mais distante. E por último fala sobre os 3 jogadores afastados aí pela diretoria do Vasco, se você daria mais oportunidades a eles. Bom, pessoal, agora é a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligada aqui no nosso canal. Eu quero mandar um super abraço aí pro Manuel Dias em Manaus, o Matheus Gomes, ele pediu um abraço para sua amiga Jéssica em Anaia, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Matheus, forte abraço aí para sua amiga. Um abraço também pro Railson Oliveira em Manacapuru, lá na Amazonas. Muito obrigado, Railson. Um abraço para o Felipe Diego, ele pediu um salve para a Força Jovem, para os seus filhos, Felipe Gabriel e Maria Eduarda, em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Felipe Diego, um abraço para você, para a Força Jovem e para os seus filhos. Um abraço aí também para o Renato Ribeiro, em Vitória, no Espírito Santo. O Cláudio Roberto, ele pediu um salve para os vascaínos lá no Rio Verde, em Goiás. Muito obrigado. Um abraço para o Walter. Ele pediu um salve para os torcedores capixabas do Espírito Santo. Muito obrigado, Walter. Um abraço aí para o pessoal do Espírito Santo. Um abraço aí também para o Gil Eduardo, ele pediu um salve para a galera de Campina Grande, lá na Paraíba. O Francisco, ele pediu um abraço para a empresa Mutual, em Panaíba, no Piauí. E para fechar aí, o Dinho, ele pediu um salve para os seus filhos, também lá no Espírito Santo. Muito obrigado a todos vocês, saudações vascaínas a todos. Ótimo carnaval a todos nós, né, pessoal? Vamos curtir aí. É nóis, tamo junto.